Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix Notícias. Escolas do Trabalho abrem mais de 1.800 vagas para cursos profissionalizantes. Este é apenas um dos destaques de hoje. E também tem o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever a entrevista sobre o Dia do Compositor com o maestro Denis Pinheiro. E tem o quadro Mix Sustentável, que fala sobre o Dia da Sobrecarga da Terra. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 30 de junho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais uma segunda-feira, mais uma semana aqui na programação da TV Câmara Taubaté e já estamos encerrando mais um mês aqui no Mix da TV, finalizando o mês de junho. Obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia aqui no Mix da TV. A gente começa mais uma edição agradecendo a sua audiência e também a sua participação. E hoje, no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever a entrevista com o maestro Denis Pinheiro. Ele esteve aqui no Mix para bater um papo no Dia do Compositor. Vamos rever? Solta o play. Dia 7 de outubro é comemorado o Dia do Compositor Brasileiro e para bater um papo com a gente neste programa, a gente conversa com o maestro, músico e compositor Denis Pinheiro, que também é professor lá da Fego Camargo. Denis, muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu dia e seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, esse espaço aberto para falar um pouco sobre a música erudita, né? Que, de certa forma, até assusta algumas pessoas, mas aos poucos vocês vão ver que não assusta não, é muito gratificante. Além do dia 7 de outubro hoje, a gente está falando sobre o compositor brasileiro, 1º de outubro também foi comemorado o Dia Internacional da Música. Denis, qual que é a sua inspiração, né? Qual que é a sua referência de composição? O maior compositor de todos os tempos, Johann Sebastian Bach, compositor alemão do período barroco, que compôs para todos os instrumentos. Você, para ser um grande violinista, você tem que tocar Johann Sebastian Bach, um grande flautista, cantor, violoncelista. Ele deixou um manancial de obras, né, para performáticas que, além do ponto de vista técnico, acrescenta musicalmente, a ponto de um compositor como Beethoven falar que não deveria ser o nome dele Bach, né? Bach quer dizer riacho, devia ser mar. Então, assim, o meu referencial é o Johann Sebastian Bach. Denis, como é que foi sua primeira composição? Você lembra na sua linha do tempo? Iniciei aquela vontade de tocar violino aos 3 anos de idade. Conheci um violinista, eu tinha 3 anos de idade, como eu acabei de falar, e eu ia na casa dele. Ele pegava o violino e eu ia atrás dele. E eu pegava um pedacinho de madeira e falava para minha mãe e meu pai, quero tocar rabeca. Mas daí nós mudamos, fomos para outro bairro, no Quiririm, e aí eu comecei a estudar aos 7 anos de idade. Foi até engraçado que eu saí da escola e passou um senhorzinho, daí ele falou assim, Denis, seu pai falou que você quer aprender violino, né? E eu toco violino, você quer aprender? Eu falei, lógico que eu quero. Eu falei, quando pode? Pode ser agora? Daí eu subi no carro dele e fui. E aí comecei a estudar, e eu não sabia que isso ia tomar um rumo na minha vida, assim, de ser profissional. Pois não tenho na minha família nenhum músico erudito, né? Nem pianista, nem violinista. Mas, aos poucos, eu posso dizer que vai tomando... A música se encarrega, né? Ou qualquer profissão, a pessoa, ela trabalhando, estudando, as coisas vão se delineando. Eu lembro que aos 13 anos de idade, eu estava tocando uma música de Handel e um fragmento dela eu peguei como base da minha primeira composição. Daí eu escrevi essa música, não sabia regras de harmonia e tal assim, e eu compus com 13 anos. E aí depois, aos 15 anos, fazendo aula, com esse rapaz que eu conheci aos 3 anos de idade, eu compus uma música mesmo assim para violino, inclusive de grande dificuldade técnica, assim. Então, assim, a primeira vez que eu compondo foi aos 13 anos de idade. Você pode mostrar um trechinho pra gente dessa composição? Sim, esse aqui, ó.
Isso começou aos 3 anos de idade, né? Tem nome, tem título, como que é essa composição? Essa aqui, ela chama-se Ela Vai Cumprir. Que eu, inspirado em Bach, né? Bach é um compositor que ele nunca deixou de demonstrar a fé dele, e ele escrevia, né? Tem todas as composições, só lhe deu glória, quer dizer, só a Deus glória. E estudando ao mesmo tempo, eu gosto muito de estudar, sabe? E estudando a Bíblia em várias traduções, quando eu descobri a primeira profecia da Bíblia, então eu chamei até de a primeira composição como a primeira profecia. Em Gênesis 15 fala, né, a primeira profecia, e essa música tenta descrever. Como que é o seu processo criativo de composição? Tem um dia, tem uma hora, tem um momento? Como que vem essas inspirações? Todo dia a minha cabeça fervilha. Sempre eu compus, não com pretensão de ser compositor. Escrevia. Ensaiando com os alunos, eu tinha que fazer uma adaptação de uma música popular ou uma outra música que não era para orquestra de cordas, né? Violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Então, esse adaptar instigava mais ainda essa capacidade de compor. Então, eu assim, já teve composições que eu escrevi, estava em São Paulo, num restaurante, eu peguei o guardanapo e fui escrevendo, e aí, assim, diariamente, eu tô com uma música na minha cabeça, que eu escuto as vozes de coral, são 2 corais conversando com 2 orquestras, assim, e eu já anotei algumas coisas. Quer mostrar um trechinho pra gente aí do que você está pensando em compor futuramente? Ela começa assim, ó. Muito bem, tem título, tem nome já, você está pensando como? Eu acho que é o propósito de tudo, chama-se O Propósito de Tudo, o nome da música. Alguns compositores, Denis, têm um trabalho de escrever letras, né? Diferente do erudito, por exemplo. Você consegue ver uma diferença nesse processo criativo? É muito grande essa diferença ou acaba sendo um processo muito parecido? Não necessariamente, né? Por exemplo, se você pegar ópera, né, tem o libretista, quem escrevia, e muitas vezes o compositor também escrevia a história. Então ele colocava a letra também em música. Por exemplo, tem cantatas, que são mini oratórios que se faziam nas igrejas protestantes, que tem letras. E você pega muitas vezes letra sacra, ou ele mesmo compunha. É que a música popular, ela está intimamente ligada à linguagem, né? Então, assim, a pessoa aprende a tocar um violão, um piano, um bandolim, um cavaquinho, alguma coisa assim nesse sentido, e ele já está intrínseco a linguagem falada com a linguagem entoada, né? E aí já sai a prosódia, né? Por exemplo, nós vemos muitas vezes assim, eu gosto de dar exemplo para os alunos, né? Olha como que a prosódia, a combinação da letra com a voz, chega até sacrificar o idioma. Olha só. Aquela música Tirei o Pau no Gato, né? Ele fala assim, do berro, não é do berro, é do berro, né? Mas por causa do ritmo, há uma mudança até de acento na palavra. Então, assim, a música popular, por si própria, ela já está muito ligada à linguagem do povo, né? Mas a música erudita, na verdade, assim, eu não consigo separar muito. Durante um tempo eu separava. Sabe o que tem? Na verdade, é boa música e má música. Nem toda música erudita é excepcional, né? Nem toda música popular Não, eu acho assim, tem... E os compositores, Bach, eles se inspiravam na música popular da época, que era minueto, chacona, passagaré, eram danças. O maior compositor brasileiro, né, Villa-Lobos, o maior compositor, ele se inspirou no folclore brasileiro e se inspirava em Bach, né. Villa-Lobos, que falar de Villa-Lobos Qual que é a cara do Brasil? Não temos cara, né, porque você vai no sul é de um jeito, vai no norte é do outro. Então, assim, ele conseguiu
pegar essa mistura, esse mix, né? Que tem tudo a ver com o nosso programa. Exatamente. E como é que fica a questão dos direitos autorais quando você faz uma composição? Tem que registrar, né? Por exemplo, como que é esse registro? O registro, existem órgãos, por exemplo, que você manda a composição, coloca, essa música é para violino e piano. Aí uma sonata para violino e piano. Daí você descreve, manda para esse órgão analisa, e aí tem as taxas que você paga e você tem direito sobre isso aí. E detalhe, né? Às vezes não é só a música, um fragmento da música pode ser assim, ou copiado ou plagiado, né? Isso aqui no hino nacional, ó. O Paganini, que é o maior violinista de todos os tempos, ele tem uma música que tem exatamente essa frase. E aí você fala assim, o Paganini antes, será que o Francisco Manuel plagiou dele? Não tinha gravação, mas assim, é que às vezes se esbarra mesmo, você ouve algumas peças, você acaba, então tenha esse cuidado. E infelizmente, né, o professor Jorge Kisser, que trabalhou comigo aqui na Feira Camargo durante anos, húngaro, ele tocou no Teatro Municipal de São Paulo, ele falou assim, quando ele tocou no Teatro Municipal do Rio, ele conheceu vários compositores que falavam com a música dele, e faziam uma barbaridade. O que eles faziam? Ele ia lá no morro, lá na favela, chegava lá com cachaça, oferecia lá para eles e estava com um gravador. Olha o que você tem de novo. Daí o cara, a troco de cachaça, pegava, tocava e eles pegavam essas músicas e aí história em escola de samba e outros. Tem que estar assim, ele falou assim, ó. Então assim, tem que ter esse cuidado sim, tá? Tem que ter muito cuidado, porque infelizmente, né? E hoje, no Dia do Compositor Brasileiro, qual que é a sua maior composição que você pode mostrar um trecho aqui pra gente, que você considera uma obra-prima? Eu tenho um concerto que eu fiz em homenagem a Bach, para violino, e esse eu compus, eu tinha 13 anos de idade, chama Concerto Bach 1. Vou tocar um pedacinho dele aqui, ó. Vamos acompanhar. Parabéns, professor. Lembrando que esse Dia do Compositor também tem um livro aqui contando a história do Denis Pinheiro, um virtuoso entre nós, a história de Denis Pinheiro, professor da Fego Camargo, compositor. Muito obrigado pela sua presença e gostaria que o senhor deixasse uma dica, então, para quem está assistindo a gente e quer se envolver com essa questão de composições, com músicas, por onde pode começar? Primeiro, eu sugiro, né? A pessoa quer compor, isso é uma coisa, ou quer deixar um registro, já toca violão, já toca algum instrumento, já tem algumas ideias, ele procurar desenvolver uma técnica num instrumento. Com isso, você tem, por exemplo, escolas aqui no Vale do Paraíba, né? A Fego Camargo, eu dou aula também na Unifasc, em Pinda. Vá atrás, não confie no talento. Por quê? Se eu vou falar de uma música, né, eu vou compor um chorinho. O chorinho ele tem características próprias. Eu vou compor um tango. É como um compositor, é como se fosse um arquiteto ou um engenheiro civil. Você pode fazer uma casa, no fundo chama edícula, mas você pode fazer também um prédio. Mas você pode fazer um prédio como o de Dubai, com 100 e poucos andares. Só que tem que ter conhecimento. Então não é só o talento. Então muitas pessoas morrem na praia. Por que acontece? Ele tem o talento musical, ele compõe algumas coisas sem alguns parâmetros, e aí não tem assim nenhum conhecimento do que ele está fazendo. Então a primeira coisa é essa: estuda o instrumento, vai estudar composição, tem o curso de composição, são 6 anos, nas faculdades de São Paulo tem, tá? E fazer música, até uma pessoa não quer ser profissional, né? Mas, por exemplo, tocar um instrumento, vocês não têm ideia como faz bem. Assim, se fala de desestressante, é desestressante. E ao mesmo tempo desenvolve de uma maneira absurda. Não sei se vocês sabem, tem estudos feitos na Europa e Estados Unidos, 20 anos observaram várias profissões estudando.
No final de 20 anos, né, pegou médico, tudo, contador, várias profissões, mais de 100 profissões. E aí, neurocientistas viram que a única que aumentou praticamente 20 pontos no QI da pessoa é quem tocava instrumento. Então, assim, olha só, matemática usa bastante, mas não chega, porque a música tem matemática, a música tem psicologia. Eu toco, uma pessoa chora. Eu estou contando o tempo aqui, tem história, tenho que saber a história do compositor. Como que ele estava? Será que ele estava bem naquela época? Estava triste? Ele escreveu? Olha quanta coisa tem, né, envolvida a música. Então, esse é um conselho que eu sugiro, né, para quem quer tocar um instrumento, quer compor, vai buscar conhecimento. Muito obrigado pela presença, professor, e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Mais uma vez, agradecemos ao compositor Denis Pinheiro pela sua presença e por nos agraciar com a sua música. E se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem notícias e informações. Região metropolitana do Vale do Paraíba tem alta em casos de autismos nas escolas. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 30 de junho de 2025, encerrando mais um mês, mais um semestre aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E mais uma vez agradecemos a sua audiência aqui conosco na nossa programação e você pode participar do Mix da TV sugerindo pautas e também conhecendo um pouco mais das nossas redes sociais. Quer saber como tudo isso acontece? Vamos aqui para o nosso telão porque aqui tem os principais canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail tvcâmara.tte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão de pauta, a sua opinião e é muito bem-vindo o seu elogio. Você também assiste ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté e no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. No canal do YouTube, playlists completas de todos os programas aqui da emissora e você pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Agora, se você gosta de mandar texto, áudio ou vídeo pra gente, o melhor canal é o WhatsApp, o DDD é o 12, o número 3625-9525. E o Legislativo Taubateano também está presente em outras redes sociais. 2 destaques aí na tela, Instagram e TikTok, o perfil de conexão é o @Câmara Taubaté. Vai lá, siga, compartilha e curte os nossos conteúdos. Portanto, você conferiu aqui no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui da nossa programação. E nesta segunda-feira, começando mais uma semana, está na hora de você ficar informado com tudo o que acontece em Taubaté e região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Tem destaque e oportunidade de qualificação aqui no nosso telão. Escolas do Trabalho abrem mais de 1.800 vagas para cursos profissionalizantes. As unidades da Escola do Trabalho da Prefeitura de Taubaté estão com 1.878 vagas abertas para cursos profissionalizantes com início no segundo semestre de 2025. As inscrições começaram na segunda-feira passada, dia 23, e as vagas são para todas as 8 unidades, Alto do Cristo, Areião, Secap, Centro Estiva, as 2 unidades da Jabuticabeiras e também do Sítio Santo Antônio. São oportunidades, gente, em diversas áreas, costura, artesanato, tecnologia, área administrativa. As vagas são divididas por escolas, a lista completa dos cursos disponíveis, data de inscrição, início das aulas, dias e horários dos cursos e os pré-requisitos para matrícula estão disponíveis no site da Prefeitura, que é o www.taubaté.sp.gov.br. A inscrição é feita por ordem de chegada, não sendo permitida a realização de matrícula para terceiros. Os cursos só acontecem se forem preenchidas, no mínimo, 70% das vagas ofertadas. Preparamos para você aqui os principais destaques dos próximos dias aí, as inscrições elas seguem, então vamos conferir algumas datas e para você aí.
na Jabuticabeira Zoom, o dia 1º de julho tem inscrições para design de sobrancelhas, cortes e coloração. Já no dia 2 de julho, as inscrições são para quem quer fazer o curso de panificação. Na unidade 2 da Vila Jabuticabeiras, no dia 1º de julho, tem corte e costura para iniciante e também tem corte e costura infantil também para iniciantes. Já no dia 2 de julho, na quarta-feira, as inscrições são para o curso de analista de qualidade que tem certificado do Senai. Tem mais unidades aí. No Alto do Cristo, curso de pijamas, figurino e fantasia infantil, inscrições dia 1º de julho. E para quem quer trabalhar com design de sobrancelhas, manicure e pedicure com unhas artísticas, as inscrições são no dia 2 de julho, na quarta-feira. Lá na região do Secap também tem Escola do Trabalho e tem oportunidades. No dia 1º de julho, as inscrições são para controlador e programador de produção com certificado do Senai e também para capacitação em almoxarife com certificação também do Senai. Já no dia 2 de julho, as oportunidades são para quem quer fazer inglês e espanhol básico. Estiva também tem inscrições na Escola do Trabalho no dia 1º de julho, amanhã. Corte e costura para iniciante e avançado, além de consertos e reformas de costura. Já no dia 2 de julho, as oportunidades são para manutenção de microcomputadores com certificação do Senai e também tem inscrições com a participação do Senai para informática básica. E quem está no sítio Santo Antônio? Também tem oportunidade. Pintura em tecido para iniciantes no dia 1º de julho, corte e costura para iniciantes e aperfeiçoamento em corte e costura para quem já passou pelo básico no dia 2 de julho. E para finalizar, lá no Areão também tem oportunidades amanhã, manicure e pedicure, aperfeiçoamento para iniciantes e logo depois, no dia 2 de julho, tem, para quem quer fazer curso, spa dos pés e mãos, além de gestão de empreendedorismo na área da beleza. Lembrando que existem outros cursos disponíveis com outras datas e você pode acessar mais informações direto no site da Prefeitura, assim como essas informações que a gente acabou de passar para você. E a gente segue o nosso mix de notícias que tem mais destaque aqui no nosso telão. Região Metropolitana do Vale tem altas em casos de autismo nas escolas. De acordo com os dados do censo escolar, o número de crianças diagnosticadas com TEA, transtorno do espectro autista, cresceu de forma significativa entre 2023 e 2024 nas principais cidades aqui do Vale. Taubaté, por exemplo, registrou um crescimento de mais de 36%. Segundo a doutora Elizabeth Crepaldi de Almeida, fonoaudióloga, doutora em educação e fundadora do Centro de Autismo Interclínicas, esse aumento pode estar ligado à maior atenção das escolas e famílias para os sinais do transtorno. Segundo ela, o crescimento dos diagnósticos não significa que há mais crianças com TEA, mas sim que estamos aprendendo a observar melhor. A escola tem papel essencial nesse processo, pois é onde muitas crianças passam boa parte do dia e onde os primeiros sinais podem ser identificados com mais clareza. A parceria entre escola e família também é importante para a inclusão e o desenvolvimento da criança com autismo. A doutora Elizabeth ressalta que essa união precisa ter estratégias alinhadas. Segundo ela, quando a escola e a família falam a mesma linguagem, com objetivos em comum, a criança se sente mais acolhida e compreendida. Isso faz toda a diferença no progresso dela. Não basta incluir, é preciso garantir um ambiente que promova o aprendizado, a autonomia e o bem-estar dentro e fora da escola. Aqui no nosso telão, as informações que você está acompanhando com a gente são do Portal Meon. Ainda nesta edição, a gente volta com o nosso segundo giro aqui no Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso primeiro short desta segunda-feira. O Fora da Caixa, você já sabe, é a nossa revista quinzenal de variedades aqui da TV, sempre com assunto para fazer você sair da sua zona de conforto. E no trecho que separamos agora para você, é um programa especial sobre o MMA e aprendemos mais sobre a história desse esporte. Vamos ver? Solta o play! E a gente vai falar agora sobre a origem dessa modalidade que mistura outros esportes, né? Há muitos anos atrás, a família Gracie, eles inventaram esse octógono, que é o que a gente está aqui dentro hoje. Eles colocaram que aqui valeria tudo, todos os tipos de artes marciais envolvidas. Começaram mais assim, sem muitas regras.
hoje já envolve bastante regras para priorizar a saúde do atleta. Porém, ainda assim pode misturar todos os tipos de modalidade. Sempre o atleta vai ter o lado mais forte. Por exemplo, eu comecei no Muay Thai e Kickbox. Isso vai prevalecer na minha luta. Porém, eu tenho que saber as outras modalidades para me defender de uma queda, me defender de uma finalização. Ou no caso de eu lutar contra um atleta striker, que é atletas que começam da luta em pé, igual a mim, eu tenho que ter uma outra estratégia. Então eu preciso da luta de jiu-jitsu, a luta de wrestling, para quedar e desenvolver uma outra estratégia para obter a vitória. Que são lutas mais no solo, né? Isso, lutas no solo. Tudo que a gente envolve quedar aqui no nosso tatame, isso envolve lutas no solo. Só que, por exemplo, eu sou uma striker, eu vou lutar contra uma adversária que também é striker, às vezes não vai ter diferencial na luta, vai diferenciar quem vai quedar. Então, para isso, eu preciso saber outras modalidades. Tanto ela quanto eu, a gente precisa saber um pouco de cada para desenvolver a luta do MMA. E quais são as principais modalidades para quem está em casa assistindo a gente? A gente tem Muay Thai, Kickboxing. Isso. As principais, que eu diria, para quem está começando, para um jovem que está começando. Ter uma luta em pé. Pode ser Muay Thai, Kickboxing ou boxe. Uma dessas três ele já vai ter a luta em pé. E por um outro lado, o jiu-jitsu também, que é para ele se defender de quedas e finalizações. Esses são os dois principais que eu diria, uma luta em pé e uma luta de solo, para você começar. Porém, nem todo mundo começa com essa bagagem ampla. Então, para começar, você pode ter isso. Depois, conforme a experiência de luta, você vai abrangendo outras modalidades. Quanto tempo dura a luta? Quantos rounds são? Como é que funciona isso na prática no campeonato? No MMA, os rounds duram 5 minutos. Se você não está fazendo uma luta de disputa de cinturão ou uma luta principal do evento, a sua luta vai ter 3 rounds de 5 minutos, por 1 minuto de descanso. Aquele minuto que a gente senta, o nosso treinador entra com uma cadeirinha e te instrui a ir para uma outra estratégia caso você esteja perdendo ou a manter a estratégia caso você esteja ganhando. Então são 3 de 5 numa luta comum. Mas numa luta principal, aquela luta da noite, ou no caso de uma disputa de cinturão, são 5 rounds de 5 minutos. E no caso, além do nocaute, que a gente sabe que a vitória é certa, quais são as outras formas de você conquistar uma vitória no MMA? Através da finalização. A gente pode ter um golpe que desorienta o seu adversário e nisso o juiz entra na frente interrompendo, ou da forma do jiu-jitsu, que é você fazer uma finalização onde o atleta dá os 3 tapinhas ou até mesmo apaga, ou se não der os 3 tapinhas, estiver no braço, quebra, mas é outro formato, é uma forma de finalização, que é a parte do jiu-jitsu. Se o atleta se machucar e não puder continuar a luta, ele perde automaticamente? Exatamente. Se você, por exemplo, durante a luta, meu ombro deslocou, eu tô inteiro, estou com um condicionamento, mas meu ombro deslocou. A partir do momento que o médico entra e coloca a mão em você, interfere em você, a luta já acaba e a vitória vai pro outro. O atleta pode estar ganhando os 3 rounds. No final do 3º round, ele tem algum problema médico, ele perde o round. Monique, quais são os acessórios que se usa oficialmente numa luta de MMA? Numa luta de MMA, o que a gente utiliza é o protetor bucal e a luva de MMA. A diferença dela para uma luva de boxe é que você vai ver que ela é bem seca, ela é pequena e tem os dedos para fora. Por que os dedos ficam para fora? Porque a gente precisa da luta de solo para segurar o punho. Da aderência, Isso, né? A gente precisa para segurar o punho, segurar o tornozelo. Então os dedos ficam para fora. Porém, a gente usa mais para treino a luva de boxe, porque essa luva a gente consegue colocar potência no nosso parceiro de treino sem machucar ele fisicamente. Porque se eu for treinar com uma luvinha dessa aqui, eu vou machucar muito meu parceiro de treino e fico sem parceiro de treino. Mas para lutar MMA, você só precisa dessa luva e de um protetor bucal. A gente não usa nenhum tipo de proteção na cabeça, nem nas pernas, nem no tórax. Em relação à roupa, uniforme e vestimenta, como é que vocês usam oficialmente? Alguns eventos, assim como o Invicta FC que eu luto, a gente leva a própria roupa, porque a gente coloca os nossos patrocínios na roupa, o fundo esportivo que é o FADAT, para a gente levar para o público, já que vai ser televisionado, os apoios que a gente recebe para a luta. Porém, alguns outros eventos, eles fornecem a sua própria roupa. Por exemplo, o SFT, que é o que eu vou lutar em outubro, ele fornece a roupa do evento, para que todas as atletas fiquem de forma organizada, no mesmo tom de roupa. Como vai ser uma edição especial de Outubro Rosa, então eles vão fornecer a roupa para que todas as atletas lutem com top e shorts rosa. Agora, será que você consegue mostrar aqui para o nosso telespectador alguns tipos de golpes, alguns tipos de técnicas? Você pode me ajudar aqui, já que eu sou leigo no assunto, não conheço muita coisa? Eu posso utilizar você só para a gente mostrar? Com certeza. Você é destro ou é canhoto? Sou destro. Então, a nossa base começa com a perna direita para trás. Todo destro. Perna direita para trás e perna esquerda à frente.
Por quê? A nossa mão mais forte, no caso do destro, fica posicionada para trás. Ela vem da perna aqui de trás. Isso. A nossa mão esquerda, reta, ela faz esse movimento de giro. Aqui, ó, o dedão ele vai um pouco para baixo. É o nosso jab. A nossa mão direita é o nosso direto. Esses são os dois principais golpes de soco. E os dois braços giram, né? Direto, exatamente. A gente não faz assim que nem um langulão, que a gente só estica o braço. A gente faz esse movimento de rotacionar o punho. Porque a pessoa do outro lado vai estar com uma guarda. Se eu só bater reto, vai sempre bater na guarda da pessoa. A partir do momento que eu faço esse parafuso com a mão, ela ultrapassa a guarda da pessoa. Você consegue obstruir, né? Isso, você gira. Então, pra gente que é destro, perna direita sempre para trás, a gente faz o jab, mão esquerda, e o direto, mão direita. Isso, ó, jab, mão esquerda, e direto, mão direita. Depois, os próximos golpes, a gente tem o cruzado, que o cotovelo sempre tem que estar na mesma altura do ombro. A gente não pode cruzar assim, porque o que está protegendo o nosso queixo é o nosso ombro. Então, a gente cruza com o ombro alto. Cruza de esquerda e cruza de direita. São os movimentos para pegar na lateral do queixo, onde tem mais facilidade da pessoa apagar. Seria mais ou menos isso, você né? faz como se fosse uma curva, um C. Você vai e quebra o quadril. Você também joga o quadril pro lado. Joga o quadril e deixa o pé derrapar. Deixa ele girar, para você não machucar o joelho. Pode girar, tanto a parte de trás quanto a parte da frente. Você cruza. Então, vamos lá, pro esquerdo é o jab, o direto, cruza de esquerda, cruza de direita. E os outros golpes que são o gancho, que a maioria das pessoas conhece como gancho, mas a gente chama de upper, que é daqui, ó, de baixo pra cima, com o punho virado pra gente, de baixo pra cima, que é pra pegar o queixo, quando a pessoa luta com a guarda muito aberta. Então você tem o upper de direita ou o upper de esquerda. Upper de esquerda ou o upper de direita. Então a gente tem o jab, o direto, o cruzado de esquerda, o cruzado de direita, o upper de esquerda e o upper de direita. Esses são os principais golpes do boxe. Se você quiser rever alguns dos episódios da temporada 2024 ou 2025, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix da TV vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem mais informações para você. É fake que fenômeno conhecido como afélio é responsável por baixas temperaturas até agosto. Os detalhes eu te conto a seguir, não saia daí e o Mix volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta segunda-feira, 30 de junho de 2025, aqui na programação da TV Câmara. Mais uma vez, eu agradeço o carinho da sua audiência e também a sua participação. E a gente segue o nosso Mix, porque está na hora de você ficar muito bem informado com os acontecimentos aqui de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso segundo e último giro do Mix de Notícias. Se tem notícia importante, tem destaque aqui no nosso telão. Câmara de Taubaté entra em recesso das sessões. Vamos acompanhar os detalhes dessa notícia. No mês de julho, a Câmara de Taubaté entra em recesso parlamentar, que é a pausa das sessões ordinárias semanais. Apesar de as atividades em plenário não estarem ativas, todos os gabinetes e setores administrativos da Câmara continuam em atividade. Assim, o cidadão que quiser ser atendido por determinado vereador ou solicitar alguma informação poderá se dirigir ao Poder Legislativo no horário habitual de funcionamento, das 8 ao meio-dia, da 1 da tarde até às 5 horas. As comissões temáticas continuam com a tramitação dos projetos de lei também. Além disso, os vereadores podem ser convocados para eventuais sessões extraordinárias, caso haja o pedido de levantamento de recesso. O retorno das sessões ordinárias está programado para a primeira terça-feira de agosto, dia 5, às 2 horas da tarde. E os trabalhos no plenário podem ser acompanhados pela TV Câmara Taubaté, no canal 4 da Claro TV, também no canal aberto 4.2, além das mídias sociais e site. Essas informações são da assessoria de imprensa da Câmara de Taubaté.
E a gente vai para o nosso telão, para o nosso último destaque do mês de junho. É fake que fenômeno conhecido como afélio é responsável por baixas temperaturas. Viralizou nas redes sociais uma mensagem sobre o afélio, período do ano em que a Terra está mais distante do Sol. O texto alega que o fenômeno começaria amanhã e seria responsável pelo tempo frio até agosto. É fake, gente. Como que é essa mensagem nas redes sociais? É uma corrente das redes sociais que circula ao menos desde 2022, geralmente durante o outono e inverno aqui no Brasil, quando as temperaturas costumam ser mais baixas. O texto indica que o afélio começaria amanhã de forma vaga e traz uma série de alegações enganosas. Diz que o fenômeno seria responsável pela queda de temperatura até agosto, sob justificativa é que a Terra ficaria a 150 milhões de quilômetros do Sol, ou seja, 66% mais longe nesse período. Distorce dados ao afirmar que normalmente a distância entre a Terra e o Sol seria de 90 milhões de quilômetros. E, por fim, circula na forma de alerta ao sugerir que o fenômeno provocaria doenças respiratórias. E por que essa mensagem é mentirosa? A redução da temperatura do ar que observamos nos últimos dias não foi em nada afetada pela maior distância entre a Terra e o Sol, que acontece anualmente no começo de julho. Mesmo em julho, quando o afélio realmente começa, o impacto nas temperaturas é pequeno. Se provocasse algum impacto, deveria afetar o planeta como um todo. No entanto, em julho será inverno no hemisfério sul, mas lá no hemisfério norte é verão. O afélio, portanto, não é a causa das baixas temperaturas na Terra, nem provocaria doenças respiratórias. Além disso, também é enganoso dizer que a distância usual entre os corpos celestes seja de 90 milhões de quilômetros. Segundo a NASA, a distância média é de 150 milhões de quilômetros. No entanto, ao longo do ano, essa medida varia entre 147 milhões, no ponto mais próximo, até aproximadamente 152 milhões de quilômetros do Sol. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do Serviço de Verificação de Notícias do portal G1. E assim encerramos o nosso Mix de Notícias desta segunda-feira. Acompanhe mais notícias de Taubaté e região amanhã às 9h30 no Boletim Câmara, com a apresentação de Ana Laura Costa, e também na quarta-feira no Mix de Notícias. Este foi o nosso Mix de Notícias. E hoje, como é segunda-feira, tem mais uma edição do nosso quadro que traz dicas de meio ambiente. Está no ar o nosso Mix Sustentável. O planeta Terra está cansado, literalmente no limite. E é isso que evidencia um dia muito importante, uma data que é o dia de sobrecarga da Terra. Data em que a demanda da humanidade por insumos excede o que o planeta pode regenerar. É como se ela entrasse no chamado cheque especial. Desde 2020, os cálculos apontam que a data chega cada vez mais cedo. Em 2024, o dia de sobrecarga, calculado pela Organização de Pesquisa Global Footprint Network, que tem escritório nos Estados Unidos, Suíça e Itália, foi o dia 1º de agosto. Em 1971, primeiro ano em que o cálculo foi feito, a data caiu, era geralmente no dia 25 de dezembro. Para este ano, a data a gente diminuiu ainda mais. Será agora, no dia 24 de julho. O objetivo dessa data é aumentar a conscientização das pessoas quanto aos prejuízos ambientais que a atual taxa de consumo acarreta para a população e o planeta. É um alerta de que o atual consumo desenfreado, que liquida estoques de recursos ecológicos e acumula resíduos, principalmente dióxido de carbono na atmosfera, isso é insustentável. No gráfico que a gente preparou aí para você ver, a parte azul ela aponta os dias de sobrecarga da Terra de cada ano e as partes em vermelho representam os períodos de déficit ambiental. O dia de sobrecarga da Terra é calculado a partir de métricas de pegada ecológica global, que é a quantidade de recursos naturais que cada uma pessoa, comunidade ou país consome, e também da sua biocapacidade, que é a capacidade de uma área de produzir recursos renováveis e absorver resíduos, por meio de estatísticas da ONU. Essas contas incorporam os dados mais recentes e a metodologia contábil mais atualizada. Para estimar a data, a pegada ecológica e a biocapacidade são projetadas para cada ano usando dados de fontes adicionais, como o Global Carbon Project. Enquanto a pegada ecológica se preocupa em medir a demanda de uma população por recursos como alimentos, produtos de pecuária,
pesca, madeira, espaço para infraestrutura urbana e florestas, entre outros, a biocapacidade de uma cidade, estado ou nação representa a sua área terrestre e marítima biologicamente produtiva, que inclui florestas, pastagens, terras cultiváveis, áreas de pesca e até mesmo terras construídas. O país com a maior dívida ecológica é o Catar, que terá já um déficit desde o dia 6 de fevereiro. No Brasil, a data da sobrecarga da terra será dia 1º de agosto. Em 2024 e 2023, o país atingiu a data no dia 4 de agosto e nos dias 12 de agosto, respectivamente, o que aponta que a taxa de consumo de recursos naturais do Brasil está cada vez mais alta. E cada dia, gente, fica mais notório que as cidades e os governos precisam liderar políticas públicas que incentivem práticas sustentáveis em todos os setores, como, por exemplo, melhorar o transporte público, investir em energia renovável, promover construções mais eficientes, reduzir desperdícios, educar e engajar a sociedade nessas ações. As informações que a gente acompanhou aqui no Mix Sustentável são do site Habitability. Esse foi o nosso Mix Sustentável desta segunda-feira, dia 30 de junho. E assim a gente encerra hoje a temporada 2025 do Mix Sustentável aqui no Mix da TV. E o quadro volta em 2026. No segundo semestre, agora, vamos falar sobre a Agenda Global 2030, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É o convite para você continuar acompanhando aqui o Mix da TV a partir de agosto, com muitas novidades. E assim encerramos o nosso Mix Sustentável. Está na hora do nosso último short desta segunda-feira, o último short de junho. O Conexão Popular entrevista personalidades e especialistas sobre assuntos variados do nosso cotidiano. E nesse trecho que separamos para você, foi um programa que eu apresentei contando com especialistas que falaram sobre luto e as suas fases. Vamos ver? Solta o play. O sentimento de luto foi e ainda é alvo de muitos estudos científicos. Um deles resultou no chamado Estágios do Luto, proposto pela psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kubler-Ross. Ela se especializou em cuidados paliativos e em situações próximas da morte. Com base na experiência profissional, Ross definiu 5 estados mentais que são referências para entender como acontece a evolução do enlutado: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. São etapas que possibilitam conceituar de forma mais simples o modo como se administra o luto. A gente acompanhou então o VT mostrando essas 5 fases do luto. Cláudia, as pessoas passam por essas fases de uma forma linear ou cada um enfrenta esses estágios em momentos diferentes? Não, as pessoas elas fazem esse enfrentamento de formas diferentes. É interessante a gente colocar que, em especial na psicanálise, né, não existe esse tempo determinado para o luto. Existem lutos que são finitos e lutos que são infinitos, né? E também é muito comum que as pessoas já vivendo uma determinada fase retornem àquela fase por questões de elaboração, por questões de discussão, pela questão do espaço social mesmo em que o luto é descrito, né? Não dá para não fazer uma crítica social pensando que essa questão do luto e desse espaço de dor na sociedade é muito pequeno, é muito defasado. Então, existe hoje aí uma tendência a se acelerar tudo, né? E as pessoas imaginam também que esse processo de luto, por vezes, tem que ser acelerado. Então, acabou de acontecer o óbito, você mal se deu conta de tudo que aquilo significa. Existe um tempo para que você possa compreender o entorno, para que você possa introjetar isso dentro de você, para que você possa encontrar saídas, direcionamentos para aqueles impulsos que antes eram distribuídos especificamente para aquela pessoa.
E isso não tem 1 ano, 2 anos, um tempo específico para acontecer, né? É importante, nesse caso, que se respeite cada uma dessas fases. E, pensando num luto natural, onde tudo isso é esperado, é importante também que a rede de apoio desse enlutado esteja atento para entender se, em demasia, algumas dessas questões estão acentuadas. Que aí a gente vai falar de melancolia, a gente vai falar de um processo patológico de luto, e aí entra para um outro viés. Cleidiane, quando a gente fala dessas 5 fases, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, você acredita que passou por todas essas fases e qual fase você acha que está vivendo neste momento? Eu acho que eu não passei linearmente por todas, mas eu lembro bem desse dia específico que eu me senti com uma melancolia muito maior do que eu estava acostumada, então eu me vi depressiva mesmo, aquela vontade de ficar em posição fetal, e eu algumas vezes fiquei em posição fetal no meu quarto, e meu marido já tinha voltado a trabalhar, como a Cláudia falou, não, né, a sociedade não respeita. Então, ele já teve que voltar ao trabalho. E ele chegou do trabalho, eu não estava sozinha em casa, minha mãe estava comigo, me dando muito apoio. Eu falei para ele, eu preciso de ajuda. Eu mesma tinha buscado um médico para me receitar um fitoterápico para me ajudar, porque a sensação era de que faltava o ar. Uhum. E eu disse, eu preciso de ajuda. Ele, o que você quer fazer? E aí eu pedi para ele me levar, eu sou espírita kardecista, eu pedi que ele me levasse num centro espírita que eu precisava de apoio de alguma outra forma. Então, eu consegui verbalizar essa necessidade de ajuda, eu consegui sinalizar como que eu acreditava que essa ajuda poderia vir, né? E aí foi o que me fez, assim, e me voltando para esse outro processo que eu falei, né? Eu fiquei 10 dias aguardando entrar em trabalho de parto, então eu tive como voltar a pensar como que eu ia fazer essa despedida dos meninos. Atualmente, o Conexão Popular vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 5 horas da tarde, com a apresentação de Miguel Cáter. Chegamos ao final de mais um Mix da TV, nesta segunda-feira, encerrando mais um mês de junho. Tradicionalmente, no dia 30, a gente faz uma retrospectiva do mês, mas este mês vai ser especial. A gente vai fazer na sexta-feira, dia 4 de julho. No programa de hoje, você viu que as escolas do trabalho de Taubaté estão com vagas abertas e é fake a notícia que a Félio do planeta Terra gera temperaturas mais baixas. No quadro Voltando ao Papo, nós revimos a entrevista com o maestro Denis Pinheiro sobre o Dia do Compositor. No quadro Mix Sustentável, falamos sobre o Dia da Sobrecarga do Planeta Terra e o quadro volta em 2026. E acompanhamos os shorts do Fora da Caixa sobre MMA e também do Conexão Popular, falando sobre as fases do luto. O Mix da TV volta na próxima quarta-feira e você verá o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre a lei que instituiu o botão de pânico das UPAs aqui na cidade. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até quarta-feira aqui na TV Câmara Taubaté.